Fala pessoal, prazer. Meu nome é Gustavo, trabalho na Simpla como Data Protection Officer, ou melhor dizendo, responsável pelo programa de privacidade, pela LGPD dentro da empresa. É muito prazer a todos vocês, estou muito feliz de estar aqui, entre clientes, amigos, parceiros. Hoje a gente vai falar então sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Aqui eu não vou ficar repetindo a Lei Geral de Proteção de Dados, eu vou usar a sigla LGPD para poupar um pouquinho de saliva. O objetivo aqui com vocês é que, através de um conteúdo programático bem dinâmico, a gente consiga, de uma vez por todas, resolver todas as dúvidas que vocês têm. É um desafio bem grande, poder trabalhar em tão pouco tempo ali com esse tema, que muitas vezes pode ser muito complexo, mas a ideia aqui é simplificar o máximo possível ali, para que vocês já saiam daqui já amanhã, marcando reunião, reunindo, fazendo projeto com o time, para poder afastar o máximo possível os riscos que significam essa lei hoje no país, assim como também abraçar as oportunidades que existem dentro desse tema. Bom, começando pelo começo, como eu gosto de dizer, o que é LGPD? Se eu fosse resumir em uma única frase, a gente poderia colocar que é uma legislação super recente no país, então por isso que existe uma certa dificuldade em compreender o que ela significa, que traz regras, traz diretrizes sobre como usamos dados. Eu tenho certeza que essa definição não ajuda muito aqui a gente, de fato, entender como que isso impacta o nosso mercado, como que isso impacta o meu negócio que está aqui. E para poder explicar, então, de fato, o que é LGPD e conseguir avançar um pouquinho nesse tema, eu gosto de fazer uma outra pergunta antecessora, que é o que é privacidade, o que é privacidade de dados, que é o que vocês entendem como privacidade. Algum palpite? Olha, não é um teste não, pessoal, fiquem à vontade. Perfeito. Eu poderia ficar 1 hora falando que é privacidade. Eu adoraria fazer isso, inclusive, mas acho que vamos avançando aqui um pouquinho. Fato é, talvez vocês pensaram em várias possibilidades ali, e de fato é um conceito super subjetivo. Pode ser muita coisa. E para isso eu gosto muito de trazer um conceito guarda-chuva, que é o mais fácil da gente começar a entender. Privacidade é o poder de revelar-se relativamente ao mundo. Muito próximo ali do que o nosso amigo falou também. E uma outra visão de entender esse poder de revelar-se relativamente, escolher o que de você quer expor para os seus amigos, para a sua família, para as empresas, para o universo, para a natureza, para o que você quiser, chama autonomia informacional. E a LGPD basicamente é uma legislação que tem como objetivo garantir a autonomia informacional, que é basicamente a capacidade de você conhecer e controlar os seus dados. É saber todas as suas informações que estão disponíveis aí no ambiente online, por exemplo, na tecnologia, que é o foco um pouquinho aqui também do nosso produto, da nossa empresa, e controlar esses dados. Então dizer o que eu quero que você faça, o que eu quero que você não faça, ou como eu quero que você utilize as minhas informações. Então é conhecer e controlar. É basicamente isso que significa LGPD, e mais à frente vocês vão entender e como que a gente faz isso dentro do setor de eventos e por que também. Bom, e por que autonomia informacional? Por que a gente tem que conhecer e controlar nossos dados? Por que existe uma lei para isso? Por que isso é algo de valor hoje? Acho que não vou tentar convencer ninguém, porque eu acho que já é quase que uma máxima, que os dados são muito poderosos. Eles estão hoje, são importantes para a inovação, como a Sofia trouxe aqui vários pontos para a gente. Eles podem estar conectados com o futuro dos eventos, por exemplo, mas também eles são necessários para operacionalizar. O desafio é a gente realizar um evento sem um dado. Acho que é até possível, mas acho que não faz sentido ali, acho que a gente não consegue alcançar a melhor experiência de todas nesse sentido. Então, os dados eles são muito importantes, eles têm um poder muito grande hoje na economia global e com grandes poderes também vem grandes responsabilidades. Então, a gente tem alguns usos positivos, aqui eu trouxe até um exemplo, 2 exemplos, na verdade, que estão até próximos aqui com a parceria que existe com o LinkedIn. A utilização de informações para conhecer o nosso usuário, Então, para a gente conhecer um pouco melhor o nosso cliente, para que a gente consiga construir uma experiência mais assertiva. E também informações para encontrar esse usuário, que tem interesse em ser encontrado, que tem um perfil próximo ali daquilo que faça sentido para você, e você pegar o seu evento, sua experiência, encontrar esse usuário e fazer essa conversão. Então, obviamente, é o que a gente quer enquanto evento, enquanto organizadores de eventos. Esses são usos muito positivos, muito interessantes para os dados. Mas nem sempre os dados vão ser utilizados só para usos positivos. A gente tem várias situações que nos afastam disso. Eu trouxe aqui alguns exemplos, como dados para direcionar uma eleição, para cometer uma fraude, para acentuar discriminações, para explorar pessoas vulneráveis e uma série de situações negativas que existem, porque realmente é um ativo de muito poder hoje no mundo. E aí uma pergunta, pegando ali, vamos pegar, por exemplo, em 2012, ali, que trouxe o Hype Cycle, as tecnologias que estavam ali dentro do contexto do ano, até hoje, de 2012 até 2022. Onde vocês estavam em 2012? E se de 2012 para cá, vocês têm a sensação que vocês cada vez mais conhecem e controlam seus dados ou não? Então, a sensação que vocês perderam esse controle, que não sei mais onde meus dados estão espalhados aí pelo universo online, ou não, cada vez mais eu percebo esse controle.
O que vocês mais ou menos sentem ali nesses últimos 10 anos? Cada vez menos eu consigo conhecer e controlar os meus dados e por isso eu preciso de legislações mais recentes que observem esse tema. Ou cada vez mais eu consigo conhecer e controlar os meus dados porque a legislação permitiu com que isso acontecesse, com que isso também amadurecesse ao longo do tempo. É um breve mesmo, né, porque o mundo não se resume a isso, né, mas aí vocês podem ter uma ideia de como que isso tem evoluído ao longo do tempo. E aí vem uma primeira pergunta. E além dessa questão da LGPD ser importante para que a gente garantir que a gente está indo para um caminho saudável da tecnologia, da inovação, do mundo, da humanidade como um todo, das corporações, a LGPD também é muito importante para um fator que a gente fala pouco, mas acaba que envolve muita gente, que é o impacto geopolítico. Imaginem, por exemplo, um país que tem ali uma série de empresas, de produtos e serviços e oferecem para um outro país, né, todo esse arcabouço. Acaba que esse país detém muita informação sobre uma população de um outro país. Isso por exemplo, numa situação de guerra, imagina quanto isso pode ser crítico. A quantidade de informações pessoais que um país tem em relação a outro país impacta a soberania de uma nação, né? Uma palavra forte, bonita. E, obviamente, ao longo do tempo, os países passaram a preocupar-se com quem que eles estão se relacionando. Porque países que não confiam em outro país passam a não querer se relacionar também economicamente. Isso é o que a gente chama de transferência internacional de dados, é um dos requisitos da lei, é uma das partes que ela observa bastante. E, basicamente, se o Brasil não tivesse LGPD, a gente estava basicamente fora da economia global, da dinâmica da economia global. Porque os países não queriam confiar confiar também, confiar no Brasil em relação às transferências, aos dados ali que vão ser transitados nesse sentido. Então, isso é um pouquinho das outras justificativas que a gente tem para a lei também. E aqui traz, então, um pouquinho de como que é a dinâmica global, né? A gente tem aí, se pegar países com legislação ou em rascunho, quase 80%, na verdade, né, de legislações recentes sobre proteção de dados. Então, hoje, basicamente, isso é algo que o mundo inteiro se exige entre as jurisdições. Passado isso aqui, vamos pincelar um pouquinho alguns conceitos muito rapidamente para que mais ao final a gente chegue nas dicas, né, de como que a gente precisa de fazer, o que a gente precisa de fazer em relação ao LGPD. Primeiro, eu estou falando o tempo todo sobre dados pessoais, né? Então, regras para dados pessoais, legislação para dados pessoais, o que são dados pessoais? A forma mais didática que eu gosto de entender dados pessoais é dado que é produzido por alguém. Então, um dado que é produzido por alguém pode ser o nome, o telefone, o CPF, o RG, o endereço, que obviamente identificam alguém, mas pode ser um pouco mais, dados que combinados chegam em alguma pessoa. Preferências, se a pessoa gosta de esporte, se a pessoa gosta de tecnologia, qual linguagem de programação que ela programa, se ela gosta de vídeo de gatinho, de novela, qualquer preferência, por exemplo, o histórico dela de eventos, etc. Através de combinações, você consegue chegar em dados pessoais. Isso, por exemplo, são dados muito importantes para marketing, né? Para a gente fazer clusterização dos nossos clientes, conseguir alcançar aquele match que eu mencionei no passado, né? De encontrar o nosso cliente. Ainda existem os dados sensíveis, né? Aí, para quem é de uma área mais técnica, dados sensíveis em segurança da informação são dados de cartão de crédito. A língua portuguesa tem várias palavras e a LGPD resolveu usar o mesmo termo para um universo muito próximo, mas que é diferente. Para a LGPD, dados sensíveis são dados que podem causar algum dano direto, como, por exemplo, dados de orientação sexual, opinião política, religião, biometria. São dados que, vamos supor, em situação de vazamento, né, vaza qualquer uma dessas categorias de informação, já te coloca em risco. Então, eles têm regras mais específicas, eu trabalho em relação a essas regras mais à frente. Um exemplo interessante para entender por que dados sensíveis são diferentes é a biometria. Alguém de vocês já teve uma senha vazada de alguma plataforma, de algum serviço? É uma bela de uma dor de cabeça, né? Então, tem que trocar senha. Outro dia eu tive uma senha vazada, tentaram acessar meu banco e aquela coisa maluquice. Então, você vai sofrer alguma consequência, você pode sofrer uma fraude, você pode perder uma conta de uma plataforma, de uma rede social, uma série de situações. Você vai aceitar essa consequência, tentar resolver, trocar a sua senha e vida que segue. Mas se vazar a sua biometria, você não consegue trocar a sua impressão digital. Você não consegue trocar de rosto. Então, você está fadado para sempre a estar exposto ao risco. Alguém pode roubar um banco, pode cometer uma série de fraudes. Então, realmente são dados mais críticos e por isso existe uma atenção forte para esse tipo de informação. E, por fim, existem os dados anônimos, que são dados que não identificam ninguém, que não estão relacionados com ninguém. Então, por exemplo, a Sofia trouxe alguns exemplos de pesquisa, né, que a gente traz, através de dados pessoais, mas que ali a gente tira todos os fatores de identificabilidade e vamos avaliar só a experiência, o comportamento, para poder, a partir disso, por exemplo, gerar insights. E quando que a gente utiliza dados pessoais? Para tudo. Né? Como eu disse, tentativa de organizar um evento sem coleta de dados. Né? Então, eles são, para uma série de situações, a gente precisa de dados, eles vão ser extremamente pertinentes. E a gente precisa de quebrar um primeiro tabu aqui. A gente precisa de dados? É claro que a gente precisa de dados. A gente não consegue existir, a gente não consegue crescer e nem prosperar sem a utilização de dados. E a LGPD ela não traz nenhuma proibição. Em nenhuma palavra da lei existe alguma vedação, algo que é proibido. Ela traz o como.
o como que deve ser feito a utilização de dados pessoais, para a gente poder alcançar algum daqueles objetivos. Então, a gente precisa de começar a entender um pouco mais a LGPD como uma lei que nos traz segurança jurídica para a gente poder desenhar nossas estratégias, né, construir os nossos produtos, do que uma lei que está atrapalhando, que está criando algum desafio. Então, é um convite a vocês a refletir a lei um pouco mais dessa forma. Bom, e eu disse que ela não proíbe nada, ela só explica o como, e existem alguns riscos em não entender o como. Aqui eu pontuei alguns deles. Por exemplo, dano à reputação e à imagem. Eu gosto de dizer que reputação, né, confiança, é algo que demora muito tempo para se construir. Né? Todo mundo sabe nos nossos negócios, na nossa marca, semanas, meses, anos, décadas em algumas situações. Mas é muito fácil perder. E com certeza a gente não quer, né, perder a nossa confiança enquanto negócio por uma situação como a LGPD, que é uma situação que tem solução, que está ao nosso alcance. Processos judiciais também, né? A gente tem uma crescente de processos judiciais no Brasil muito grande, né? Tem uma pesquisa recente ali do Jus Brasil, mostrou 3 vezes mais processos esse ano do que ano passado, então a gente também está em exponencial de processos, mais um campo, né? Inclusive trabalhista, em todas as esferas, mas normalmente eu fui fazendo uma análise recente dos motivos desses processos e de todos os valores, mas normalmente soluções tão simples que poderiam ser trabalhadas, né? E por que a gente vai criar essa dor de cabeça, esse problema financeiro, operacional de ter um processo, sendo que às vezes são situações mais simples do que a gente pensa que a gente poderia estar resolvendo. Exigências do mercado. Então, hoje o mercado se exige bastante nisso. Eu acho que muitos de vocês, enquanto organizadores, já possivelmente enfrentaram alguma situação. Patrocinadores exigem muito isso. Realmente, uma relação com o patrocinador envolve interesses de marca, de marketing, de dados também. Parceiros também, né? Investidores, fornecedores, toda a cadeia de evento ele tem se regulado bastante, né? Então isso também acaba sendo uma exigência que tem acontecido. Sanções administrativas, multas, aí a LGPD a gente está falando valores de até 50 milhões de reais por infração, então são valores muito altos, né? Obviamente calculado ali com base também no tamanho da empresa. Essas multas acontecem só a partir de janeiro e fevereiro. Então, por isso que a gente não tem tantos dados assim no Brasil, mas se a gente pesquisar em relação a leis semelhantes no mundo, vocês vão ver valores muito exorbitantes. Atraso competitivo e desperdício de oportunidades. Isso porque não observar a LGPD, né, não ter isso sendo observado dentro de um contexto do ecossistema de eventos, significa também que você está um passo atrás, às vezes, de um concorrente. Do que o mercado tem se exigido. Então, vai trazer um atraso competitivo, talvez tenha alguma oportunidade que você não consiga abraçar, justamente porque esse tema ficou despriorizado. E, por último, Techlash. Techlash é o medo da tecnologia. E, enquanto a empresa de tecnologia, enquanto profissional de tecnologia, é importante a gente entender a nossa responsabilidade de não construir, não alimentar esse medo. Eu não sei qual que é... Quando a gente fala de tecnologia, né, a Sofia, por exemplo, trouxe uma série de exemplos de tendências de tecnologia. E aí o nosso papel, a gente, né, melhor dizendo, né, é um requisito para o metaverso, ou para o blockchain, ou para o NFT, a confiança que a gente tem em relação a isso. Né, e isso envolve também o Techlash. Olha, tem uma chat que eu gosto bastante, né, que acho que muitos de vocês chegaram aqui do tipo, o que é LGPD? Né? Por que LGPD? E, bom, acho que talvez agora tenha ficado um pouco mais claro que ela é uma pedrinha em cima de muita coisa e é por isso que a gente está trazendo esse conteúdo aqui. Avançando aqui, como um risco se torna uma oportunidade. Né? Então, a gente trouxe aqui as opções de risco, mas também existe uma forma diferente da gente enxergar isso. Né? Na verdade, não é dúvida para ninguém também, né, que o setor de eventos ele tem muito a crescer. Né? Ele tem muito espaço, ele é muito atrativo, né, para marcas, para investidores, para patrocinadores, para conversão, para uma série de situações. E esse crescimento do setor de eventos, essa profissionalização, essa digitalização, também passa pela Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Se você, por exemplo, quer oportunidades cada vez maiores, patrocinadores cada vez maiores, possivelmente você também vai precisar, né, de ter um investimento mais forte cada vez mais nisso. Então, a gente está trazendo de um risco para uma oportunidade. Além disso, existem vários caminhos para o futuro dos eventos. Né? Então, a gente viu algumas possibilidades, sejam de grandes tecnologias, de inovações, de melhoria de processos. Eu não tenho certeza de qual que é o caminho que a gente vai performar, mas uma coisa que eu tenho certeza é que o futuro de eventos não existe sem passar por proteção de dados. Essas tecnologias elas vão avançando na medida também que a gente confia nelas, e isso inclui muito os dados pessoais. Então, isso aqui é um pouquinho como a gente pode pensar em LGPD como uma oportunidade, porque ela vai nos apresentar mais oportunidades, mas também vai nos permitir performar melhor com o futuro dos eventos. E aí entra um pouquinho do compromisso da Simpla, né? Então eu quero apresentar um pouquinho para vocês em como que a gente enxerga a partir disso, né? Querendo ou não, a gente tem um interesse em explorar todas as oportunidades do crescimento do nosso setor e quando a gente está falando em privacidade e proteção de dados, a gente quer refletir o que a gente pode fazer nesse sentido para o nosso setor.
Voltando um pouquinho, né, para poder explicar um pouquinho qual que é esse compromisso, um pouquinho da nossa aspiração, né, que é orquestrar a cadeia de valor do mercado por meio de uma plataforma multiformato de serviço. Então, a Simpla, além de conectar, né, o nosso organizador com o nosso cliente, ela olha para todo o ecossistema e soluções que a gente pode estar trabalhando em cima de todos eles. Aqui, um fruto dessa aspiração é até a parceria com o LinkedIn, que nos traz aqui hoje também. Isso pode ser exemplificado, por exemplo, né, essa percepção de geração de valor para todo o ecossistema através dos nossos programas de homologadas e integrações que o Thomas apresentou aqui anteriormente para a gente também, que a gente tem várias soluções ali de conexão direta, né, que a gente faz com tecnologias, com parceiros, com serviços. Aqui tem alguns exemplos dela, aqui como Google Analytics, Google Ads, Facebook Pixel, inclusive o LinkedIn, né, que a gente está inaugurando aqui hoje. Então, é a forma como a gente percebe um pouquinho, né, obviamente é muito mais do que isso, esse valor para todo o ecossistema, ou também com a parte de conteúdo, né. Então, a gente está disponibilizando aí essas várias frentes que a gente tem de conscientização de conteúdo, também um pouquinho sobre o valor para essa cadeia. Bom, e qual que é o compromisso a partir disso, né? A Simpla se posicionando com a relevância que ela tem, com os números que tanto nos dão orgulho e com essa visão de gerar valor para todo o ecossistema, a gente pensa em como que a gente deve pensar a privacidade. Se privacidade é uma condição para a evolução do nosso setor, então a gente precisa de passar a pensar em como que a gente fomenta a privacidade no setor. E esse é o nosso compromisso, fomentar a privacidade dentro do setor. Então, é não pensar mais apenas como o único player que se relaciona com o ecossistema, mas como que a Simpla pode potencializar toda essa trajetória. E a gente faz isso através de 4 situações. O primeiro é conscientizar, é o que estamos fazendo aqui, inclusive, né? Então, a gente tem feito vários eventos aí ao longo do ano, a gente tem várias publicações no blog, na Central de Ajuda. Então, conscientizar, evangelizar esse trabalho de aculturamento das pessoas que estão envolvidas nessa cadeia. E viabilizar, não basta conscientizar, a gente precisa de garantir que o organizador de eventos ele tenha todas as ferramentas necessárias dentro da plataforma para organizar um evento em conformidade com a lei, né, observando as práticas e os requisitos que a gente tem. E além de conscientizar e viabilizar, a gente ainda precisa de simplificar um pouco mais, porque a gente sabe que é difícil, até agora nem entendo o que seriam os requisitos. Na plataforma, por exemplo, né, quando você navega, né, ou você é alguém da sua equipe está construindo um evento dentro da plataforma, essa pessoa é orientada, né, quando ela entra nas principais configurações de dados pessoais sobre quais são as instruções, quais são as melhores práticas que ela precisa de observar. Então, ela vai ter alguns avisos ali bem integrados na jornada de experiência da plataforma, que levam, às vezes, para publicações maiores, com mais detalhes, para que a gente consiga instruir o organizador ali a conseguir implementar as soluções que existem na plataforma hoje. E, por último, mobilizar, né? Então, o mobilizar está mais conectado com tudo que a gente faz além, né, da plataforma, além dessa relação comprador e consumidor, e de toda a cadeia, toda essa orquestra da cadeia. Então, um exemplo muito grande são patrocinadores. Muitos patrocinadores, às vezes, estão distantes do setor de eventos, mas investem no setor de eventos. E quando eles chegam lá, nem sempre eles entendem qual que é a relação de dados que existem. E a gente sempre acaba nessas reuniões, né, tentando conectar patrocinador com o consumidor, com o Simpla, para entender como é que essa relação se dá, o que a gente precisa exigir para que a gente tenha realmente uma relação que seja realmente personalizada para o nosso setor em relação à proteção de dados pessoais. Então, isso aqui é um pouquinho da como a gente enxerga. E também fica o convite para vocês, né, que se entendem ali, que querem construir com a gente um pouquinho dessa visão, né, de como que a gente pode fomentar isso, pensando em todas as oportunidades que existem e dos riscos que a gente quer afastar. Bom, e aí a gente chega então no nosso bloco final, em que a gente vai trabalhar em quais são as melhores práticas para conformidade em eventos, né? Então, o que obviamente não é tudo, né? Não dá para falar que a gente vai abarcar todos os pontos, mas com certeza essas 8 dicas aqui elas vão aproximar vocês, pelo menos em relação à organização do evento, de um cenário muito mais positivo em relação ao LGPD. O primeiro é fornecer transparência. Aí, voltando um pouco atrás, quando eu falei em autonomia informacional, conhecer e controlar, é isso que a LGPD é. E transparência significa conhecer. Então, é oferecer para o seu consumidor, para o seu cliente, aquilo que você realiza, né? Como você utiliza dados pessoais, quais dados pessoais você coleta, né? Com quem você compartilha. Então, fornecer transparência é um dos principais pontos que a gente tem que trabalhar. E a gente tem algumas opções para isso. Então, o primeiro é um termo de privacidade na forma de inscrição. Todos vocês, quando fizeram a inscrição aqui, inclusive, passaram por todas essas soluções. Não sei se vocês se recordam, a gente colocou todas lá. Precisa de todas? Não, não precisa. Vai depender do caso de vocês, aí vocês entendem aquelas que fazem mais sentido. O primeiro é colocar esse termo de privacidade, né? Então, ele é um avisozinho que vai ter lá uma descrição de como você utiliza dados, como você compartilha. Você configura lá isso no formulário de inscrição. Por que o formulário de inscrição? É o ponto de coleta de dados ativo que você tem, que é possivelmente o mais assertivo para gerar esse tipo de interface de transparência, né? Você vai querer explicar para o seu cliente, na hora que ele estiver entrando no evento, sobre transparência, né? É mais interessante você fazer isso através do formulário de inscrição. A primeira solução é esse aviso. O segundo é o ícone de transparência. Então, quando você tem um campo de dados, né, você tem ali um íconezinho, normalmente uma interrogação, que você passa o mouse e ali você tem a informação do porquê que esse dado está sendo coletado.
Então, vocês se recordam com quais dados vocês ofereceram para acessar aqui esse evento? RG e CPF. E por quê? Porque isso é uma exigência de controle de segurança do prédio. Se vocês passassem ali, vocês iam ver que o RG e CPF estava sendo coletado para essa finalidade. Você está garantindo a transparência. Você já explicou para o seu usuário por que essa informação está sendo utilizada, sem nem precisar de colocar uma situação, um formulário de privacidade, um termo de privacidade no formulário de descrição. Qual que é a solução que eu vou utilizar? Vai depender muito do caso de vocês. Ainda tem, se você quer um aviso mais completo, a gente vê grandes eventos ali que trabalham nesse sentido, coloca na própria descrição do evento. Então, coloca o link, coloca lá, direciona para uma política mais completa, mais ampla, querendo ou não. No formulário de descrição, a gente não quer documentos gigantes, então a gente quer algo mais clean, então tem essa opção também. E também tem a comunicação just-in-time, que é importante comunicar o seu usuário, o seu cliente, em caso de alterações do que você informou para ele antes. Aí, por exemplo, você pode usar o sistema de comunicação do próprio evento que tem na Simpla, com os seus clientes ali, por exemplo, informando sobre algum tipo de alteração. Como construir um aviso de privacidade? Isso é muito difícil, as pessoas às vezes se pedem. A gente tem na central de ajuda alguns exemplos, a gente vê eventos de todos os portos utilizando esses exemplos. Então, vocês podem se basear neles, personalizar para vocês, para os seus interesses, e eles já conseguem implementar essa solução, se essa for a escolha de vocês. Aqui não sei se vai dar para ler, porque está pequeno, mas é só para ilustrar um pouquinho dessas soluções. Então, aqui é o termo de responsabilidade, o aviso de privacidade, ali é o Privacy Icon e ali é a ferramenta de comunicação com os clientes, caso for necessário também. Segunda solução aqui para LGPD para eventos, compartilhar dados corretamente. Compartilhamento de dados é algo muito importante dentro da organização do evento. A gente utiliza vários serviços, vários fornecedores, inclusive internamente, na sua própria equipe. Você tem diferentes níveis de senioridade, você tem freelancers dentro de uma equipe, então é preciso se preocupar um pouquinho quem tem acesso a esses ativos que são muito importantes e são muito críticos. Então, primeira solução, controle de acesso a dados e serviços. Então, controle quem acessa as informações. Internamente, por exemplo, na própria plataforma, você consegue configurar diferentes perfis de acesso, que vão poder acessar ou não acessar dados pessoais, acessar ou não acessar funcionalidades. Armazenar dados exportados em ambientes seguros. Então, uma vez que você utiliza as funcionalidades da plataforma que estão diretamente conectadas com ela, você tem um ambiente em que é empregado toda a segurança da Simpla. Se você tirar isso para colocar num pendrive, para colocar num arquivo, para poder enviar para alguém, tem esse mesmo zelo com relação à segurança disso. Gestão, minimização e diligência de terceiros. Então, como eu falei, a gente tem uma série de terceiros que a gente precisa para estar organizando os eventos. Primeira coisa, tenta entender como que você pode utilizar a menor quantidade possível. Até é mais fácil de gerenciar, talvez tenha até um custo-benefício, mas que te expõe também a menos risco. E lembra de fazer a diligência deles. Então, a sua preocupação, o que é uma diligência? É uma breve investigação, uma breve análise sobre quais são os padrões de privacidade que esse fornecedor tem. Porque eu não posso enviar uma base de dados, às vezes, para uma solução XPTO, para um terceiro que eu não vou confiar e pode me trazer algum tipo de dano relacionados ao LGPD. Um exemplo são os nossos homologados. A gente faz uma diligência também, então a gente tenta fomentar através disso. Então, está utilizando os homologados da Simpla, possivelmente é um terceiro que a gente já fez esse processo. Isso não isenta vocês de fazerem a mesma análise, mas é só para mostrar um pouquinho como que a gente tenta fomentar isso também. E cláusulas contratuais, existem muitas cláusulas abusivas. Eu já vi contratos muito grandes caírem por tema de privacidade e proteção de dados. Então, fique atento ao que vocês estão assinando e lembre-se sempre de colocar essas cláusulas também, caso vocês não identifiquem no contrato, pela relevância que a gente tem desses ativos que são os dados. Aqui alguns exemplos também, controle de acesso, que eu mencionei. Aqui nossas integrações e os nossos homologados também, que são recursos que a gente faz essa conexão, tentando diminuir um pouquinho a necessidade de transitar dados em meios informais e também garantir um pouquinho dessa diligência, desse zelo que a gente tem na Simpla. A terceira dica é sobre divulgar com ética e legitimidade. Então, acho que está muito conectado com eventos corporativos, inclusive marketing. Seja o marketing das empresas, que realizam eventos como formas de atrair clientes, ou de construir um ecossistema, uma comunidade, ou também marketing para fazer a conversão de um evento, que precisa de gerar o dinheiro. E aqui também algumas dicas muito importantes. Primeiro, oferecer transparência e opt-out nas ativações, campanhas e estratégias de comunicações que você oferece. Transparência, conhecer. Então, se você vai utilizar o e-mail de uma pessoa para poder redirecionar anúncios, lembre de avisar esse usuário. E opt-out é o desinscrever-se. Não quero mais receber essa comunicação, garanta que existe a solução. Se você utilizar, por exemplo, o CRM, a plataforma de comunicação da própria Simpla, lá a gente tem a opção de desinscrever-se. Mas se você for utilizar uma outra solução para poder direcionar anúncios, para poder fazer campanhas, lembre-se de observar se existe um opt-out também. Se necessário, adotar um opt-in para essas ações, principalmente quando é compartilhamento. O que é um opt-in? Aquele termozinho que li, aceito, concordo, estou ciente. A gente sabe que muita gente não lê, mas ele é muito importante.
Nesse caso, se for necessário, adotar o opt-in também, né? E esse opt-in ele tem que ser específico, né? Então não é algo super amplo, tem que ser bem direcionado, ele tem que ser livre, então ele tem uma série de regrinhas, mas essa é uma solução também que pode ser muito importante. Muitos patrocinadores que acessam dados pessoais dos eventos exigem isso, inclusive, como contrato. Então, para um patrocinador que quer ter acesso a uma base de dados, né, e que está investindo no evento para isso, por exemplo, ele vai exigir um opt-in para poder receber essas informações, porque ele garante que esses dados estão chegando de uma forma legítima, que aquele usuário, aquele cliente, ele de fato está entendendo o que está acontecendo. Evitar abuso da divulgação em spam, né? Acho que ninguém gosta de receber em spam. Uma desconstrução de confiança enorme, é um aborrecimento muito grande. E aí vai aquela provocação, né? A gente quer converter, mas vamos pensar mais na qualidade das nossas estratégias do que necessariamente na quantidade. E envolvendo muito essa questão de spam, garantir que as listas de usuários sejam sempre listas atualizadas e seguras, né? Acho que em dezembro de 2022 a gente não tem mais espaço no mundo para compra de listas de dados pessoais, que às vezes, além de serem caras, não são assertivas, não vão converter, não vão performar da melhor forma possível. Então acho que existem outras estratégias hoje mais atualizadas para isso também. Aqui são algumas soluções, né, que eu mencionei, de configuração de opt-in, a opção de opt-out também nas nossas comunicações, e aí a importação das listas de dados que saem da plataforma. Bom, chegando aqui, acho que, se não me engano, já perdi a conta, acho que na quinta dica, né, de 8, estamos já fechando aqui, atender ao direito dos titulares. Então, vocês têm direitos, né, a LGPD trouxe direitos para vocês, enquanto usuários, enquanto titulares de dados pessoais, mas vocês também, seus clientes também têm direitos, e eles podem estar exercendo. Direitos como eliminação de dados, como atualização de dados, como acesso aos dados. Então, são alguns direitos que existem hoje. É importante, eles não são tão difíceis de compreender, mas é importante que exista um canal de comunicação. Existem algumas opções. Você pode oferecer um e-mail, pode colocar no formulário de inscrição, pode colocar na descrição. Alguns organizadores não gostam de oferecer um e-mail direto para o nosso usuário, porque pode gerar uma confusão de e-mails. Isso acontece de vez em quando. Tem a opção na plataforma também do Fale com o Organizador, em que você não vai ter o e-mail específico, mas tem um botão que você clica em Fale com o Organizador, e aí você tem esse cliente pode entrar em contato com o e-mail, né? Então, aqui está a opção Fale com o Organizador. E aqui eu coloquei só um exemplo. A Simpla recebe muito desses direitos, assim, milhares por semana. Aqueles direitos que, a maioria dos direitos dos titulares, eles são já produtizados. Então, o próprio usuário consegue alterar o dado dele, consegue, às vezes, excluir uma conta, se for o caso, ele consegue fazer uma série de situações, consegue acessar os dados. Então, toda solicitação que vem para a Simpla e tem relação com os organizadores, dentro do produto eles já são resolvidos. Então, nem chegaria para vocês, a gente acaba tancando um pouquinho isso. Se chegar diretamente para vocês, lembre-se sempre de estar atento ao que seriam esses direitos. Se chega para a gente, não está codificado por alguma forma, e, na verdade, deveria estar chegando para vocês, a gente sempre entra em contato, né? A gente dá esse apoio também para estar atendendo, para estar esclarecendo o que está acontecendo. Bom, aqui na nossa sexta dica, treina a equipe, né? Não basta a gente aqui sair super conscientizado, super engajado no tema, é importante que toda a equipe entenda um pouquinho, né? Principalmente os times que vão estar utilizando dados, aqueles times de ponta ali, de credenciamento de freelancer, de uma série de situações que podem aparecer. Tem tudo na Simpla, então pesquisem lá LGPD, proteção de dados, privacidade, vocês vão encontrar milhares de eventos, todos os tipos, todos os preços, online, presencial, workshop, seminário, o que vocês quiserem. E fica a dica, né? Então, quantidade de eventos ali tem movimentado bastante o mercado. Se alguém sentir uma conexão com o tema aí, por que não? Está oferecendo também eventos e experiências na temática. Bom, a sétima dica aqui, respeitar o cliente, né? Então, eu trouxe aqui algumas abordagens, algumas dicas que estão falando sobre diminuir risco para as empresas, para os negócios que aqui estão. Mas a lei não é necessariamente para as corporações, elas são para os nossos clientes, elas são para os usuários, para os titulares. Então é muito importante a gente respeitar o cliente, respeitar a expectativa dele que ele tem com a gente, né? Quebrar essa expectativa normalmente não compensa. Ter empatia, né? Garantir a integridade, a ética, ser responsável, priorizar a satisfação, né? Colocar o cliente em primeiro lugar, o cliente no centro, construir confiança, né? E mais uma vez respeitar o cliente. Então, muito possivelmente, se a gente tem essa abordagem, se a gente tem essa ideia dentro do nosso negócio, né? De colocar o cliente no centro e de respeitá-lo e as suas expectativas, a gente possivelmente já está num caminho muito mais fácil para trabalhar LGPD dentro do nosso negócio. E aí também, né? Podem contar com a Simpla, né? A maior plataforma, a maior marketplace de experiências do Brasil, que também está completamente dedicado, né, em fazer da privacidade uma experiência positiva no nosso ecossistema. Aqui é o resumo das dicas, né, mais uma vez voltando aqui, porque eu sei que foi muita informação hoje. Fornecer transparência, compartilhar e armazenar dados corretamente, divulgar com ética e legitimidade, atender direitos dos titulares, treinar a equipe e respeitar o cliente. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Aqui está de novo o QR Code para as perguntas e é isso. Vamos. Por enquanto, temos aquela mesmo de como fica a LGPD para acessar os contatos dos participantes do evento Simpla via LinkedIn. Então, vou falar um pouco também aplicado aí essa integração.
Tá. Calma aí, você pode repetir a pergunta? Ela foi grande. Vou falar exatamente como fica a LGPD para acessar os contatos dos participantes do evento Simpla via LinkedIn. Tá, legal. Então, eu preciso entender um pouco mais a situação, mas eu vou simular pelo que eu entendi aqui. Então, seria o caso de um organizador, fez uma integração, e a partir disso ele conheceu o cliente dele também pelo LinkedIn, né? É onde ele tem acesso a mais informações. Então, vou considerar que essa foi a pergunta. Se alguém quiser também explicar, aí. Foi isso. Perfeito. Nesse caso, é muito interessante porque no LinkedIn você tem uma série de configurações de privacidade que esse próprio usuário manifesta. Então ali ele vai controlar quais são as informações que ele mesmo quer deixar visível. Ele está conhecendo aquela situação de conhecer e controlar. Por exemplo, ele pode compartilhar o e-mail dele ou não compartilhar o e-mail dele. Isso é uma configuração que ele tem, por exemplo. Uma vez que ele está dentro da plataforma e ele se manifesta interesse no evento, é possível a gente inferir que ele receba, por exemplo, uma comunicação desse organizador ou de alguém que tem alguma conexão com o tema daquele evento pelo próprio LinkedIn. Então, existe uma inferência de que, dentro da razoabilidade, aquilo é possível. Aí a gente vai olhar, então, beleza, faz sentido. E na LGPD, o que a gente precisa? Conhecer e controlar. Então, vamos abordar esse cliente. Como que eu obtive o contato dele? Eu obtive seu contato porque você confirmou ali no LinkedIn a presença naquele evento. Então, você está oferecendo para ele a transparência. Por que eu estou entrando em contato? Qual que é a finalidade? Eu estou entrando em contato para XPTO. Aí você está dando para ele todo o contexto, né? E se ele falar assim, não quero mais ser incomodado, eu não aceito, beleza, você vai pegar e vai excluir aquela informação. Então, basicamente, conhecer e controlar vai resumir bastante da maioria das soluções. Vale avaliar a expectativa, então faz sentido eu estar entrando em contato com esse usuário, e aí você vai avaliar quais são as soluções nesse sentido. Beleza?